Você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei e ele comigo. Glória a Jesus. Podemos assentar? O tema da mensagem que o Senhor ministrou ao nosso coração é o perigo de ser um cristão morno. O perigo de ser um cristão morno. O texto que acabamos de ler, o contexto dele fala sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia foi a 7ª igreja a receber a carta do Senhor através do apóstolo João. O Senhor enviou 7 cartas a 7 igrejas, e Laodiceia foi a última igreja que recebeu a carta do Senhor através do apóstolo Paulo. A cidade de Laodiceia era uma cidade que possuía muitas riquezas e possuía um poder econômico muito grande, porque ela era conhecida porque ela tinha uma escola de medicina muito famosa, que desenvolveu um colírio para a visão, e ela ficou conhecida por isso. E ela também tinha indústrias que fabricavam tecidos e fabricavam uma lã que era utilizada para fabricar os tecidos. E Laodiceia era uma cidade com um poder econômico muito grande. Ela tinha suas próprias indústrias. E o porquê eu estou falando isso? Porque isso tem a ver com o que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, ela não recebeu elogios nenhum do Senhor. Ela recebeu uma advertência do Senhor. Porque a igreja que havia em Laodiceia era uma igreja que começou a se distanciar de Deus por causa do seu poder econômico. Naquela cidade, a maior parte das pessoas eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham um poder econômico elevado. E isso começou a distanciar a igreja de Deus. Porque as pessoas começaram a se voltar para as coisas materiais e se esquecendo das coisas espirituais. E isso chamou a atenção de Deus. Porque o Senhor, Ele não aceita que se coloque nada no seu lugar. O Senhor tem que ser a primícia, o Senhor tem que ser o primeiro nas nossas vidas. Então, o Senhor não aceita que coloquemos nada nem ninguém no seu lugar. E o Senhor começou a falar as características da igreja de Laodiceia. Nós vamos no versículo 15, vamos ver que o Senhor começou a falar, a descrever a igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha o que o Senhor fala da igreja de Laodiceia. O que o Senhor se refere aqui? Que não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Quando o Senhor se fala em ser frio,
O que nós imaginamos? A pessoa que é uma pessoa fria espiritualmente é aquela pessoa que ainda não conheceu o Evangelho. É aquela pessoa que ainda não teve a sua experiência com Deus. Mas ela pode ser evangelizada, ela pode chegar ao conhecimento da palavra de Deus e se tornar uma pessoa de Deus. A pessoa que o Senhor descreve como quente é aquela pessoa que já tem uma intimidade com Deus, já teve a sua experiência com Deus, já teve o seu contato com Deus, ele já abriu o seu coração para que o Senhor entre e faça morada, porque a palavra de Deus ela fala para nós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Senhor ele não habita em templos feitos por mão de homens, que é o templo parede. Ele habita dentro de mim e de você, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Porque quando o Senhor voltou para o Pai, ele disse: eu vou, mas vou enviar o Consolador. Não vou deixar vocês órfãos. Então o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você. E quando o Senhor falou sobre a igreja, que não era frio nem quente, mas era morno. O que a gente entende por um cristão morno? É aquele que conhece a palavra, é aquele que já teve uma experiência com Deus, mas que em determinado momento, levado por alguma coisa, por alguma situação, ele se afasta. Ele dá prioridade àquela situação ou àquela coisa. No caso da igreja de Laodiceia, eles começaram a dar preferência às riquezas. E a riqueza e o poder econômico de Laodiceia começou a interferir na igreja, começou a interferir na comunhão das pessoas com Deus, porque eles começaram a priorizar as riquezas e as coisas materiais. Porque Laodiceia, como dissemos, era uma cidade rica. Ela foi destruída e ela foi reconstruída em pouco tempo com os seus próprios recursos. Não precisou de ajuda alheia. Ela foi reconstruída com seus próprios recursos. Então as pessoas começaram a se distanciar de Deus. Você começou a influenciar na igreja. E esse versículo que nós lemos, eis que estou à porta e bato, essa foi a advertência que o Senhor fez para a igreja de Laodiceia. Por quê? O Senhor, Ele sempre está nos incentivando ao arrependimento. O Senhor está sempre nos incentivando a voltar ao primeiro amor. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós temos aquele amor que nós queremos estar todos os dias na casa do Senhor. Nós lemos a palavra com mais intensidade, nós oramos mais, nós queremos buscar mais o Senhor, mas com o passar do tempo, o primeiro amor, ele vai ficando para trás, nós vamos nos distanciando do primeiro amor, e o Senhor nos alerta a buscarmos Ele a cada dia, não deixarmos o vínculo com o primeiro amor. Porque assim como quando nós recebemos o Senhor, nós queremos estar na sua presença, nós queremos nos inteirar da palavra, nós queremos orar, nós queremos estar sempre próximo do Senhor. Isso tem que ser constante na nossa vida. Não pode ser só no momento quando recebemos o Senhor Jesus. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso tem que fazer parte da nossa vida, porque é isso que nos sustenta. É a presença de Deus que nos sustenta. Igual nós estamos aqui nesta noite. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares. Aqui tem pessoas que trabalharam o dia todo, né? Que poderiam estar em casa descansando, mas escolheram a melhor parte, que é estar aqui. Porque não há melhor lugar para estar do que na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então o Senhor faz essa alerta, né? Para a igreja de Laodiceia. E vamos mais adiante ver que o Senhor continua falando com a igreja. Vamos para o versículo 16, né?
que nós já lemos, né? Assim, porque não és morno, não és frio nem quente, só pronto de vomitar-te da minha boca. O verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Na concepção da igreja de Laodiceia, eles tinham tudo, eles não precisavam de nada. Eles declaram que eram ricos, não tinham falta de nada, mas o Senhor declara que eles eram desgraçados. Desgraçados não é palavrão, irmão, é desprovido da graça de Deus, né? Porque às vezes a pessoa vê a gente ler essa palavra, acho que a gente está proferindo um palavrão, mas não é. Desgraçado é que a pessoa que é desprovida da graça de Deus, miserável, pobre, cego e nu. Porque é assim que fica a condição de uma pessoa que não está na presença de Deus. E essa igreja de Laodiceia, para eles tinham tudo, eles não precisavam de nada, porque eles se baseavam na riqueza e no poder econômico daquela cidade e das pessoas que lá habitavam, que tinham também um poder aquisitivo bem alto. E o Senhor então diz para eles que eles eram pobres, cegos e nu, porque a nossa dependência tem que ser de Deus. O Senhor é o nosso tudo. Nós sem Deus não somos nada, irmão. Não somos nada, não podemos fazer nada, não temos nada, não vamos a lugar algum. Tudo nós dependemos de Deus. Mas tem pessoas que se acham autossuficientes. O que aconteceu em Laodiceia? Eles começaram a se achar autossuficientes, que eles não precisavam mais buscar a Deus. E eles começaram a se distanciar. Então, o cristão morno é aquele que ele quer Deus, mas ele quer também o mundo. Ele quer a presença de Deus no momento. No outro momento, ele não quer mais. Ele quer Deus e quer o mundo. Ele quer agradar a Deus e quer agradar o mundo. E não há como. A palavra de Deus fala que não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos amar um e aborrecer o outro. E eles começaram a agir dessa forma, se distanciando da presença de Deus. Porque quando nós nos distanciamos da presença de Deus, irmãos, a nossa vida começa a ter uma reviravolta. Porque muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, começa a acontecer tantas coisas, e a pessoa começa a indagar, mas por que isso, por que aquilo outro? E a resposta está nas suas atitudes. Porque Deus, Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Como já falamos, o Senhor não aceita que coloquemos nada no lugar dEle. Ele que tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser a primícia na nossa vida. Não pode ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha. Não pode vir primeiro do que Deus. Primeiro é o Senhor na nossa vida. Depois as outras coisas. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E nós podemos trazer, né, irmãos, para o dia de hoje. Hoje, no que estamos vivendo, existem muitas igrejas de Laodiceia espalhadas por todos os lugares. Porque nós vemos as pessoas tão presas às coisas materiais, à construção de templos luxuosos. E esses templos luxuosos atraem a atenção da pessoa. A pessoa vai porque o lugar é bonito. O lugar tem uma aparência boa, né? Constrói-se templos de ouros, então isso atrai as pessoas. Mas novamente nós falamos, o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mão de homens.
O Senhor habita dentro de mim e dentro de você. E é esse templo que sou eu e você, é que tem que ser bem cuidado, que tem que estar bem adornado, porque nós temos dentro de nós o que o Senhor tinha de melhor, que é o seu Espírito Santo. É Ele que está conosco desde o momento que levantamos até quando nos deitamos novamente. E no transcorrer da noite Ele está ali, ao nosso lado, cuidando de nós, cuidando nos mínimos detalhes, né, irmão? Há coisas que escapam da gente, mas Deus está cuidando. Deus é um Deus de detalhes. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Nada escapa aos olhos de Deus, nada escapa do cuidado de Deus, porque Deus nos ama com um amor tão grande. Como eu sempre falo, um amor incondicional, um amor que foi mais forte do que a morte, porque o Senhor se deu naquela cruz, por mim e por você, quando ainda éramos pecadores, porque cada um de nós aqui temos um histórico, temos um histórico de onde o Senhor nos tirou, cada um de nós aqui tem, cada um de nós sabe de onde Deus nos tirou. E o Senhor continua conosco, é a promessa dele: eis que estarei convosco todos os dias, não é só um dia, 2 dias não, a promessa dele está conosco todos os dias, até a consumação do século, até que ele volte para nos buscar, porque ele diz que eu ia para o Pai, mas ele voltaria para nos buscar, para onde ele está, nós possamos estar também juntamente com ele, mas para estarmos lá juntamente com ele, não podemos estar divididos, não podemos estar em cima do muro, porque tem gente que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Hoje ele está aqui, amanhã ele dá uma voltinha lá fora, depois ele volta, dá outra volta lá fora. Então ele está com um pé no mundo e um pé na igreja. E isso não agrada a Deus. Como a igreja de Laodiceia desagradou o coração de Deus. E Deus foi tão misericordioso que Deus deu ainda a chance para que aquela igreja se arrependesse. Porque quando ele diz: eis que estou à porta e bato, não é a porta da nossa casa, é a porta do nosso coração. E nós temos a liberdade de escolher se abrimos a porta para o Senhor entrar ou se mantemos ela fechada. É como lá na nossa casa, né, irmãos? Alguém bate na nossa porta e você está dentro da sua casa e você tem a opção se você abre a porta para receber aquela pessoa ou não. Porque para aquela pessoa entrar, é necessário que você gire a chave, gire a maçaneta da porta da sua casa, para que ela se abra e a pessoa possa entrar na sua casa. Assim é o nosso coração. Eu não posso abrir o seu coração para o Senhor entrar. O Senhor não pode abrir o meu coração para o Senhor entrar. Isso é escolha de cada um. O Senhor bate, o que Ele fala: se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas se eu não abrir, se eu não tomar a iniciativa de abrir a porta do meu coração, o Senhor, Ele vai ficar do lado de fora. Porque o Senhor, Ele não força, Ele não arromba a porta. Quem arromba é Satanás. Satanás, que é o ladrão, que veio roubar, matar e destruir. Porque o ladrão, ele não bate lá na sua casa para falar assim: aqui, eu vim assaltar a sua casa. Não, ele arromba a sua porta, entra, saqueia a sua casa e vai embora. Mas Jesus, ele bate e aguarda. Se a porta se abrir, Ele vai entrar, vai cear conosco e nós com Ele. Então é a opção de cada um, é a escolha de cada um, porque o nosso Deus, Ele não nos força a nada. O Senhor não coloca uma coleirinha no nosso pescoço e fala: você tem que ficar aqui, você tem que me servir. Não, Ele faz o convite.
Ele faz o convite, mas a escolha, a opção é minha e é sua, porque Ele nos criou com livre-arbítrio. Nós temos direito de escolha, mas muitas vezes fazemos as escolhas erradas. E toda escolha tem uma consequência, né? Ou boa ou ruim. Toda escolha tem uma consequência. Não tem como fugir dessa regra. Se você escolhe, você vai ter consequência. Por isso que temos que ter cuidado com o que escolhemos. Assim como é a lei da semeadura. O que eu plantar, eu vou colher. Se eu plantar coisas boas, eu vou colher coisas boas. Mas se eu plantar coisas ruins, eu vou colher coisas ruins. Porque não tem como você plantar uma árvore de limão, que é amargo, e você querer pensar que vai colher uma laranja serra d'água que é doce. Não tem como. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você plantar uma laranja, um pé de laranja serra d'água, você vai colher a laranja serra d'água. Isso é a lei da semeadura, irmão, não tem como fugir. Mas tem pessoas que só plantam coisas ruins e querem colher coisas boas, querem ter benefícios. Mas e a sua semeadura? Como está sendo? É uma coisa a pensar, né, irmãos? Porque nós temos que semear coisas boas. Se nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, no nosso coração, se nós declaramos que somos servos do Senhor, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos, porque a maior pregação é o nosso testemunho. Porque não adianta nós falarmos algo e não vivermos o que estamos falando. Não adianta, irmão. Podemos esconder do homem, né? Porque podemos passar uma imagem para aquele que está do nosso lado. Mas o Senhor Jesus, Ele conhece. Porque aqui dentro, só Ele conhece. Só Ele sonda aqui. Eu não conheço o que se passa no seu coração, nem você no meu. Mas o Senhor sabe. Assim como Ele conhece o nosso pensamento. Porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo que estamos pensando. Ele sabe tudo que precisamos. Porque a palavra de Deus fala, né, que a intenção do coração é só o Senhor que conhece. Ninguém conhece, né, irmãos? Porque às vezes a pessoa fala algo para nós e lá no seu coração a intenção é totalmente o contrário daquilo que Ele está te falando. Mas o Senhor lá dentro, Ele conhece. Ele sabe tudo que está no nosso coração. Ele sabe tudo que estamos pensando. Não tem como esconder, né, irmãos? Tem pessoas que, às vezes, agem de forma contrária à vontade de Deus. Às vezes está num lugar distante. E às vezes ele fala assim, aqui ninguém me conhece. Aqui eu posso fazer isso, fazer aquilo, falar isso, falar aquilo, porque ninguém me conhece. Mas ele esquece que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Não tem como esconder de Deus. Não tem, porque Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. E aonde nós formos, o Senhor está ali conosco. Aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, se for um lugar adequado, de acordo com a vontade de Deus, Ele estará conosco. Amém. Glória a Jesus, né? E o Senhor continua dizendo, né, para a igreja, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com o colírio para que veja. Aleluia. Nós temos que conhecer a palavra do Senhor. O Senhor,
Ele nos direciona através da sua palavra. Aqui tem resposta para tudo. Todas as nossas necessidades, todas as nossas indagações, porque às vezes nós temos tantos porquês, que a gente fica, por que isso, por que aquilo outro? Aqui tem a resposta. Basta nós, nos inteirarmos da palavra. Basta nós termos tempo de meditar na palavra, porque a palavra tem que estar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós não podemos só pegar a palavra quando nós viemos para a casa do Senhor. Nós precisamos ter o nosso tempo, o nosso momento de meditação lá na nossa casa. Porque às vezes a pessoa pega a palavra que o pastor ministra, ele abre a palavra, lê, quando ele vai para a sua casa, ele fecha ela e coloca lá no criado, na cabeceira, e só na próxima vez que ele vier, que ele faz esse mesmo ritual de ir lá pegar, trazer e aqui ler a palavra. Não, irmãos, nós temos que ter o nosso momento com Deus. Nós temos que nos inteirar, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. É a palavra de Deus que nos mantém de pé. Por que o Senhor diz, o meu povo perece por falta de conhecimento? E hoje, infelizmente, em muitos lugares, eles já descartaram a palavra. E o homem está falando aquilo que ele quer falar. Ele está passando para a igreja aquilo que vem dele, do homem. Ele já descartou, já deixou a palavra de lado e ele está falando aquilo que ele acha que está certo, que acha que convém. E às vezes quem está sentado ouvindo não tem discernimento de saber que aquilo que ele está falando está fora da palavra. Por isso que nós temos que conhecer, para não sermos enganados, para não sermos levados por ventos de doutrina. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que saber se aquilo que está sendo falado para nós, se realmente está na palavra, se realmente está na palavra de Deus. Porque nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer os mandamentos estabelecidos pelo Senhor, porque nós temos que seguir os mandamentos estabelecidos pelo Senhor. Nós temos que conhecer e guardar os mandamentos, porque não basta só conhecermos, nós temos também que guardar os mandamentos e temos que seguir os mandamentos, seguir as orientações do Senhor, porque às vezes o Senhor nos dá uma orientação e nós queremos fazer o inverso daquilo que Deus nos orienta a fazer, porque o Senhor nos orienta através da palavra dEle, a nossa direção, Ele nos dá a direção. Ele tem promessas, inúmeras promessas, mas para que as promessas se cumpram na minha vida e na sua, tem coisas que precisamos fazer. Tem coisas estabelecidas pelo Senhor para que aquela promessa se cumpra na nossa vida. A promessa de Deus na minha vida, na sua, não é um passe de mágica. Não é um estalar de dedo. O Senhor faz a promessa e Ele é fiel para cumprir. Mas eu preciso fazer a minha parte. Você precisa fazer a sua parte. Porque existe um versículo que diz, buscar-me-eis e me achareis. É uma afirmativa do Senhor. Se eu buscar, eu vou encontrá-lo. Ele vai se deixar achar. Aí, quando me buscares de todo o coração. Se eu buscar o Senhor de qualquer maneira, do meu jeito, do meu modo, eu vou encontrá-lo? Não. Eu preciso buscar de coração. Eu preciso buscar de coração. Outro versículo que fala a palavra de Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas tem pessoas que querem a bênção do Senhor.
Eles querem ser bem-sucedidos, eles querem ser abençoados, querem ser curados, querem ser transformados, mas eles não querem ter a palavra de Deus na sua vida. Ele não quer fazer nada, ele simplesmente quer a bênção, mas ele não quer compromisso com Deus. É o que acontecia em Laodiceia. A igreja morna se tornou morna porque eles não queriam mais compromisso com Deus. Eles não tinham firmeza mais com a palavra de Deus. Eles viviam apenas para as riquezas, para as coisas materiais, para os bens que possuíam, e isso desagradou a Deus. Isso desagradou a Deus, irmãos, porque Deus tem prazer em nos abençoar, mas é preciso nós estarmos em Deus. É preciso nós estarmos em Deus. É preciso nós nos entregarmos totalmente ao Senhor. Porque quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos Ele na nossa vida. A partir daí, não vivemos mais nós. Nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Mas hoje muitas pessoas não consultam a Deus para nada. Ele faz a sua maneira. Às vezes é um conhecedor da palavra e proclama para todas as pessoas que servem a Deus, mas tudo que ele vai fazer, ele faz por conta própria. Ele não se preocupa em perguntar ao Senhor se é da vontade dele. Aí a pessoa faz a sua maneira, aí dá tudo errado, não dá certo, aí ele volta reclamando, aí ele vai até o Senhor reclamar. Ah, mas Senhor, por que o Senhor não me abençoou? Porque o Senhor não estava comigo? Por que não deu certo? Mas ele consultou antes. Depois não adianta, irmão. Temos que consultar antes. Senhor, este é o meu projeto. É da sua vontade? O Senhor está comigo? Eu posso fazer? Eu posso ir? Às vezes a pessoa até faz isso, mas ela não espera a resposta de Deus. Ela acha que está demorando, e aí ela fala assim, Deus não respondeu, mas vai dar certo, eu vou fazer. Mas nós temos que consultar a Deus em tudo. Às vezes uma pequenina coisa, a pessoa fala assim, isso aqui é tão pequeno e tão insignificante, eu não preciso falar isso para Deus. Precisamos sim, irmãos. Precisamos sim, porque às vezes aquela pequena coisa, se ela for mal feita, nós corremos o risco até dela nos afastar de Deus. Nós não podemos nos apegar a nada que nos afasta de Deus. Quando nós pregamos aqui o mês passado, que nós não devemos amar o mundo, mas é o sistema do mundo. Não é o mundo humano que Deus nos criou. Não é o mundo natureza. Não é o mundo das pessoas, que nós temos que amar as pessoas. Que é o mandamento do Senhor. Nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós não podemos amar o sistema do mundo. Nós não podemos compactuar com o sistema do mundo. Nós não podemos ter nada do sistema do mundo em nós. Se tiver, irmãos, alguma coisa está errada. Se nós ainda tivermos em nós alguma coisa do sistema do mundo, nós estivermos agradando de alguma coisa do sistema do mundo, nós temos que fazer uma avaliação, porque alguma coisa está errada. Nós estamos falhando em alguma coisa e precisamos consertar, porque o Senhor nos alerta ao conserto. O Senhor nos alerta a consertar. Agora, mais do que nunca, irmãos, porque nós sabemos que cada dia que passa é um dia menos. Cada dia que passa se aproxima mais da vinda do Senhor Jesus. E nós temos que nos preparar para esse momento. Porque se nós não nos prepararmos, se nós não estivermos atentos, nós corremos o risco de ficarmos para trás. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Porque o Senhor
Ele virá buscar a sua igreja. E muitas pessoas falam, igual, foi ontem mesmo, estava conversando com uma pessoa, ela falou que uma outra pessoa falou que o inferno é aqui mesmo. Mas a Bíblia ela fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. O céu é real, mas o inferno também é real. Então você vê como está, a mente das pessoas está deturbada, está confusa. Que a pessoa chega ao ponto de dizer que o inferno é aqui mesmo, é aqui onde nós estamos vivendo. A total falta de conhecimento da palavra de Deus. E são pessoas, que têm necessidade de Deus, mas não quer. Você fala, você convida, igual nós estamos, Deus colocou uma pessoa no nosso caminho, que nós estamos trabalhando com essa pessoa, para que ela abra o seu coração para o Senhor, porque ela passa algumas lutas, algumas provações, e nós estamos sempre lançando convite para que ela venha para a casa do Senhor junto conosco. Nós temos orado por ela, e eu converso com ela através do Zap, e eu mando versículo, mando louvores, e eu vou buscando em Deus a estratégia para estar lidando com ela, para que ela possa se render aos pés do Senhor, enquanto ainda dá tempo, irmãos? Porque nós sabemos que a porta da graça, a qualquer momento ela vai se fechar, e depois que ela se fechar, não tem mais tempo. Não tem mais como. Hoje é a oportunidade de nós nos consertarmos, porque somos pecadores, mas não podemos viver na prática do pecado. Porque a palavra fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso, Que nós somos pecadores, mas nós temos que procurar nos aperfeiçoar a cada dia. Pedir ao Espírito Santo que nos mostre aquilo que ainda está nos impedindo de termos uma comunhão real com Deus, de termos uma comunhão mais profunda com o Senhor. Do Senhor revelar para nós coisas que ainda não revelou, porque nós ainda temos alguma coisinha que está desagradando a Deus, porque somos falhos, irmãos? Mas nós temos que procurar nos aperfeiçoar na presença de Deus, porque quando chegar o momento do Senhor buscar a sua igreja, só vai ouvir o soar das trombetas, e só vai ouvir o novo nome, aquele que estiver cheio do Espírito Santo, aquele que estiver preparado, aquele que estiver realmente com seu coração aberto para o Senhor. Porque não adianta, irmãos, estar meio aberto. Não, nós temos que abrir o nosso coração totalmente para o Senhor. Nos entregarmos totalmente ao Senhor e deixar que o Senhor nos direcione. E tudo que formos fazer, colocarmos na mão do Senhor. Por mais simples que seja. Não pense assim, isso aqui eu posso resolver. Isso aqui eu não preciso orar, eu não preciso apresentar para o Senhor. Aquilo ali, pequenininho, que às vezes você acha que não precisa. Aquilo ali você tem que apresentar para o Senhor. Porque você precisa saber se é da vontade dEle. Se é da vontade dEle, que você vá, que você faça, que você compre. Então, tudo nós temos que apresentar ao Senhor, porque Ele é que direciona a nossa vida. Assim tem que ser. Isso é o correto. Se eu declaro que sou do Senhor Jesus, se eu declaro que sirvo ao Senhor, eu não posso tomar minhas próprias decisões. O Senhor tem que estar à minha frente, me orientando. Se o Senhor disser sim, pode ir que eu sou contigo, eu vou. Porque há momentos que o Senhor diz sim, há momentos que o Senhor vai dizer não, e há momentos que o Senhor vai dizer espera. Mas tem pessoas que só querem ouvir o sim de Deus. Quando o Senhor diz não, ele não aceita. Ele briga com Deus, ele acha que
que Deus não quer abençoá-lo, mas não é assim, porque o Senhor jamais nos dará algo que vai nos afastar dele. E o Senhor conhece o nosso coração, né, irmãos? Porque nós conhecemos histórias assim, de pessoas que queriam muito a bênção, e quando o Senhor concedeu, a bênção se tornou maldição, porque afastou a pessoa da presença de Deus. Pessoas que receberam assim milagres, né? Milagres, que estavam numa cadeira de roda e o Senhor levantou a pessoa. Mas depois disso aí, a pessoa desapareceu. E quando foi indagada por que havia sumido, ela respondeu que ficou muitos anos na cadeira de roda, que agora não tinha mais tempo para ir à igreja, porque ela estava aproveitando as suas pernas. Irmãos, então é isso que acontece. Por isso que muitas vezes o Senhor não libera a bênção, porque Ele sabe que vai se transformar em maldição, como foi o caso dessa pessoa. E tempos depois, ela voltou para a cadeira de roda e faleceu na cadeira de roda. Porque aquilo que o inimigo tinha colocado na vida dela, que colocou ela na cadeira de roda. Quando ela se afastou, ele trouxe de volta o mesmo problema, colocou ela na cadeira de roda e ceifou a vida dela. Então, irmãos, nós temos que estar firmes com o Senhor Jesus. Firmes, bem juntinhos do Senhor, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olharmos tão somente para o Senhor Jesus e deixarmos Ele nos conduzir segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém, irmãos? Que esta simples palavra, né, possa ter fluído na sua vida. Que você, a partir de hoje, comece a buscar mais a Deus, a dar mais tempo seu para o Senhor, porque às vezes nós damos o nosso tempo para tantas coisas, né, irmãos? E lá deixamos lá o restinho para o Senhor. Chega no finalzinho do dia, estamos cansados, né? E aí vamos lá no nosso cantinho lá, 5 minutinhos para o Senhor. Não, nós temos que dar o melhor para o Senhor, porque Ele deu o melhor para nós. Deus deu Jesus Cristo, seu único Filho. Ele não tinha outros filhos, só tinha Jesus. E Ele deu Ele para morrer na cruz por mim e por você. Então que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor. O nosso melhor para o Senhor. Se você faz algo na obra de Deus, faça com amor, com dedicação, com sinceridade. Faça porque você não está fazendo para o homem, você está fazendo para o Senhor. Amém, irmãos? Eu glorifico o Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui, né, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E eu espero, né, que aquilo que eu não expressei com clareza, que o Espírito Santo possa trazer o entendimento para você, né, no transcorrer da noite, que Ele continue falando com você e você possa meditar neste texto, né, que o Senhor vai falar mais com você através dessa palavra, né. Em nome de Jesus, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos, né, a atenção dos irmãos, que Deus continue te abençoando poderosamente. E nunca se esqueça, nunca troque Jesus por nada nem por ninguém. Nunca deixe Jesus por nada nem por ninguém. Porque muitas vezes, quando precisamos de alguém que julgamos ser amigos, Ele nos vira as costas. Mas Jesus, Ele jamais nos abandonará. Ele jamais nos virará as costas. Ele sempre estará conosco. E todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos para buscar o socorro, Ele sempre estará pronto a nos socorrer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, abençoe a cada um, abençoe seu lar, sua família. E eu convido você a se colocar de pé, se colocar na posição para falarmos com o Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser orar sentado, orar de pé, o importante é que você ore. Não fique com seus lábios fechados. Abra seu coração para o Senhor e declara para Ele que nessa noite
você abre ainda mais o seu coração para que Ele entre e faça morada no seu coração, porque você quer Ele na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, não temos, Senhor, palavras para te agradecer. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor continua fazendo, porque sabemos, ó Pai, a grandeza do Teu amor por cada um de nós. Nós estamos aqui nesta noite, Senhor, porque queremos mais de Ti. Senhor, nós queremos mais do Teu Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos, ó Pai, a unção do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós queremos, ó Pai, estar preparado para o grande momento do arrebatamento. Senhor, nos prepara nesta noite. Senhor, nos encha com Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Passeia, Espírito Santo, neste lugar. Nós declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor, porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos, sem Ti, Pai, não vamos a parte alguma, só vamos, ó Pai, só temos, só somos, se for permissão do Senhor. Pai, em nome de Jesus, tome cada vida nas Suas mãos, toma o Teu filho, a Tua filha nas Tuas mãos. Meu Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um, só o Senhor é que sonda os corações. O Senhor sabe quando cada um chegou aqui nesta noite, o que cada um tem passado, tem enfrentado. Mas nós sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor é quem peleja por nós. Oh, Papai querido, em nome de Jesus, nós Te glorificamos, nós reconhecemos, Senhor, as nossas fraquezas, nós reconhecemos, Senhor, que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, a Tua grandeza, a Tua soberania. Reconhecemos que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és soberano. Nunca houve, não há e nunca haverá um Deus semelhante a Ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Passeia, Espírito Santo, passeia no nosso meio, passeia, Espírito Santo, vai tocando em cada vida, vai tocando em cada coração, derrama a porção dobrada do Teu Espírito. Oh, aleluia, aleluia, aleluias. Louvado e glorificado é o Teu nome. Nós Te rendemos graças, Senhor, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. É o Senhor que tem nos condicionado a estar de pé. Continue conosco, Espírito Santo. Nos dê entendimento a cada dia da Tua palavra. Nos dê sabedoria, Pai, para entendermos mais da Tua palavra. Continue falando aos nossos corações. Nos conduza segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Que não façamos nada do nosso jeito, mas que fazemos sim orientados pelo Teu Espírito Santo. Nos dê, Senhor, a unção do Teu Espírito, nos encha, renova os dons do Teu Espírito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, cantore manai de cantorianda lamanás. Glória, glória, se glória seja dada a Ti.